tarde para todos e todas que já estão na nossa live e aos que estão entrando neste momento. Meu nome é Gabriela, eu sou analista administradora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e mediadora dessa live. Esta live é o lançamento do módulo 11, intitulado Fake News, do curso Saúde, Meio Ambiente, Inovação e Prevenção em Tempos de Covid-19. Este curso é uma proposta conjunta da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, SICT-RS, e da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, e irá compor uma das atividades do projeto Educar para Inovar, coordenado pela SICT. Com este curso, pretende-se contribuir com iniciativas de educação e colaborar com o enfrentamento ao Covid-19. Informamos que será disponibilizado o link de um formulário para emissão do certificado mais para o final da live. Então, curta o vídeo, continue acompanhando a nossa live e solicite o seu certificado através do formulário. O link do formulário será disponibilizado em alguns minutos. Eu gostaria de agradecer à professora Erli Schneider Costa pela coordenação geral do curso e pelo convite para ser uma das instrutoras, colaborando neste módulo sobre fake news. Gostaria também de agradecer ao nosso colega Ismael, da Superintendência de Informática, que tem incansavelmente nos dado todo o suporte nas lives. O módulo 11 do curso, Fake News, aborda os danos causados pela disseminação de notícias falsas e dicas de pesquisa para verificação de notícias recebidas. Para nos ajudar a entender melhor e sanar algumas dúvidas, convidamos o professor e advogado Bernardo para nos auxiliar. Vou pedir para que o Bernardo nos faça sua saudação inicial antes de iniciarmos e nos conte um pouco da sua trajetória profissional. Bernardo, bem-vindo. Minha caríssima Gabriela, é uma satisfação indescritível ter a oportunidade de conversar com vocês aqui hoje a respeito desse tema tão sensível, né, que é a disseminação de fake news pelos veículos de internet. Eu já tive o privilégio de participar de pelo menos umas 5 lives nessa época de pandemia, mas não há dúvida que essa é a mais especial, porque desde a minha adolescência eu nutro um carinho muito forte por esta instituição. A minha mãe compõe o corpo docente da universidade desde 2002, né? E a gente sempre, eu e os meus irmãos, e meu pai, e todo mundo que convive com a minha mãe, tem a oportunidade de perceber o carinho e o amor que ela tem por esta UERGS. Então, é uma satisfação pessoal que me deixa particularmente emocionado, e é com muito gosto que eu estou aqui para trocar essa ideia. E foge um pouco do perfil das outras lives que eu tive a possibilidade de participar, né? Eu sou, como tu falaste, advogado, sou também professor de Direito Penal e Processo Penal, na Estácio de Castanhal, aqui no estado do Pará. Eu me graduei pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Advoguei por mais ou menos 3 anos, e aí, em 2014, acabei me aventurando no mestrado em Ciências Criminais na Universidade de Coimbra, em Portugal. Lá, acabei conhecendo uma paraense apaixonante, que hoje é a minha esposa Adrissa. Então, hoje eu costumo brincar que eu sou praticamente um paraúcho, né? Sinto muita saudade do nosso amado Rio Grande do Sul, mas também já amo o estado do Pará. É aqui que eu me erradiquei e é aqui que eu exerço esses 2 mistérios, que é a advocacia e a docência. Então, esse é, em linhas gerais, o meu currículo, e reitero que é realmente uma satisfação poder participar, e digo da deferência do convite, mas não somente isso, parabenizar a iniciativa da universidade e do governo do estado em propiciar à comunidade um curso dessa importância e dessa magnitude. Então, fica registrado o meu agradecimento e também os meus parabéns pela iniciativa.
Que ótimo, Bernardo. Nós que nos sentimos lisonjeadas com a tua presença e o teu aceite, né, em participar da nossa live. Então, neste momento de pandemia em que estamos vivendo, além de problemas econômicos, sanitários, de adoecimento e mortes, ainda precisamos lidar com um problema de informações, de como lidar com esse vírus, de como agir no caso de contágio. Temos um problema de saúde pública e também um problema de informação acerca da saúde pública. Nosso atual governo federal tem colaborado com o descrédito da mídia tradicional, das instituições de pesquisa, e as notícias falsas colaboram para que a gente não tenha uma clareza sobre como agir e o que fazer em muitas situações relacionadas à pandemia. A disseminação de fake news, que é produzido por notícias falsas, acaba deixando a sociedade mais confusa e cheia de dúvidas em relação à pandemia. Fake news sempre existiram, porém, o termo ficou bastante conhecido em 2016, durante as eleições à presidência dos Estados Unidos. Muitas notícias falsas foram disseminadas durante o pleito onde o Trump foi eleito. Tem um documentário sobre essas eleições, onde até a eleição de 2018 no Brasil é citada. O nome do documentário é Privacidade Hackeada, em inglês, The Great Hack. O documentário mostra que ao acessarmos nossos aparelhos eletrônicos, seja smartphone, notebook ou iPhone, iPad, enviamos um número imenso de informações sobre nossos gostos, hábitos, sentimentos, trajetos a um destino desconhecido que é o espaço virtual. As plataformas digitais, redes sociais e aplicativos captam esses dados e os usam como bem entendido. Esse documentário apresenta uma investigação sobre como e com quais finalidades são usados os dados obtidos a partir de empresas de tecnologia na internet. Ele mostra que essa empresa captou os dados durante a campanha do Trump e usou dados de milhões de usuários do Facebook para influenciar as eleições americanas de 2016. Este é só um exemplo de como as fake news estão no nosso dia a dia, sem que a gente perceba ou se dê conta. As fake news tomaram bastante força com a internet e as redes sociais pela facilidade de se criar um conteúdo e poder compartilhá-lo com uma certa velocidade. A tecnologia hoje facilita em muito as comunicações, mas também propicia que isso seja utilizado de outras formas. E agora, com o isolamento social e o home office, onde as pessoas ficam mais tempo conectadas, talvez as fake news se espalhem com uma velocidade maior do que o vírus. Acho que todo mundo já deve ter recebido uma fake news, seja no WhatsApp ou no Face ou em outras redes sociais, falando sobre alguma cura que apareceu ou alguma outra situação sobre o vírus. Vários órgãos de saúde vêm chamando a atenção da população a respeito do recebimento e compartilhamento de inúmeras notícias falsas. A Justiça Eleitoral também tem veiculado uma peça publicitária na TV aberta, solicitando que as pessoas, quando em dúvida, não compartilhem informações pelo WhatsApp ou Facebook. As fake news que andam circulando sobre a doença Covid-19 buscam chamar uma atenção sensacionalista sobre o tema. A própria manchete já não dá muito espaço para a interpretação, e a notícia tem normalmente um forte apelo psicológico. Para nos ajudar a entender um pouco melhor as questões jurídicas e legais relacionadas às fake news, nós convidamos o Bernardo para nos auxiliar. Então, eu retirei de todo o material que nós trabalhamos no módulo 11, 5 pontos a respeito dos textos trabalhados. Então, Bernardo, o primeiro ponto. Umberto Eco, escritor italiano, que nos deixou em 2017, dizia que as mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que, anteriormente, falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Porém, hoje, nas redes sociais, essa prática de controle de qualidade não existe.
Historicamente, o Facebook tem se mostrado resistente a controlar editorialmente os posts que abriga, principalmente no que tange a anúncios políticos e eleitorais. Só recentemente, o Twitter tirou do ar posts com notícias falsas ou enganosas sobre a Covid-19. Talvez a gravidade da crise sanitária os tenha sensibilizado. E semana passada, recebemos a boa notícia de que o Facebook derrubou várias contas de pessoas ligadas ao presidente da República e ao chamado Gabinete do Ódio. Juridicamente falando, o que mais pode ser feito para que o Facebook efetivamente controle as publicações de seus usuários? Bom, vamos lá. Antes de mais, é uma situação de extrema gravidade, né? A disseminação de notícias falsas, catapultada pelas redes sociais, que tem essa exposição muito meteórica, né? É um problema da sociedade odierna e que a gente efetivamente tem que saber enfrentar. Mas antes de adentrar propriamente nas medidas jurídicas que nós podemos lançar mão para resolver essas contendas, me parece importante uma definição preliminar conceitual. Porque, assim, as pessoas costumam confundir os aspectos técnicos no que diz respeito ao inquérito e, especificamente, as questões de responsabilização penal que derivam do processo penal, que é uma consequência do inquérito. Então, assim, a derrubada do nominado Gabinete do Ódio, ela nada tem a ver com um inquérito, com uma determinação judicial tomada sob os auspícios desse inquérito. Não é isso que ocorreu. O Facebook, inclusive, foi expedida uma nota oficial pelo próprio Google, né, que gere todas essas redes, dando conta de que justamente em decorrência do gravame que as notícias falsas estavam impondo no que diz respeito à disseminação do vírus propriamente, por exemplo, notícias dizendo da pouca eficácia das máscaras no combate à virulência, quando a gente sabe que não é verdade, mas muita gente compartilhou esta informação e a partir disso muita gente acabou contraindo o vírus e muita gente acabou falecendo, né? Hoje nós já passamos da marca de 75 mil mortos, o que é uma coisa abominável, e a gente sabe que o impacto dessas fake news no que diz respeito à Covid-19 é devastador, e por isso é que é preciso efetivamente a gente fortalecer os mecanismos de combate à propagação dessas notícias falsas. Mas eu queria ressaltar justamente isso. Foi o próprio Google, o Facebook, a partir de suas investigações internas, né, o Facebook ele identificou, olha, tem gente produzindo aquilo que ele chamou de informação coordenada inapropriada. Então, essas informações coordenadas de maneira inapropriada, que são efetivamente as fake news, foram apuradas internamente a partir de uma investigação manejada pelo próprio Facebook. Nesse cenário, o Facebook derrubou essas contas que ele identificou como sendo de alguns apoiadores do nosso presidente da República, certo? Então, originariamente era para combater a disseminação de notícias falsas no que diz respeito à virulência da Covid-19, e acabou se identificando que esses sujeitos estavam se utilizando das notícias falsas para fortalecer a imagem do eleitorado, né, dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O que acontece? Ainda, afora isso, nós temos 2 inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, certo? O inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos e o inquérito que apura efetivamente as fake news em detrimento do Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou traçando esse paralelo? O Facebook, por sua iniciativa que derrubou as contas, não houve uma determinação por parte do ministro Alexandre de Moraes
que é o relator desses 2 inquéritos. Agora, o que se tem notícia é que ontem o Alexandre de Moraes determinou ao Facebook que compartilhasse o fruto dessas investigações para o âmbito dos inquéritos. Então, aquilo que o Facebook apurou em relação às fake news será internalizado para o caderno do inquérito, no sentido de viabilizar, de subsidiar uma futura ação penal. Então, o que é o inquérito? O inquérito ele se presta a coletar, a coligir elementos informativos que vão efetivamente informar a opinião do órgão acusador. Em termos mais simples, o Ministério Público, com base no que foi apurado no inquérito policial, vai definir se oferece denúncia ou não. Então, é isso que está ocorrendo no âmbito dos inquéritos. Nada tem a ver com a conduta de o Facebook, por si só, derrubar essas páginas. Certo? Então, eu achei que deveria fazer esse esclarecimento antes de efetivamente adentrar nas medidas judiciais que a gente pode adotar em face dos malefícios das fake news. Certo? Então, assim, no que diz respeito, minha caríssima Gabriela e o povo que nos assiste, no que diz respeito às medidas judiciais que a gente pode adotar em face das fake news, nós temos vigendo hoje no Brasil o denominado Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet. É a Lei 12.965, se eu não me engano, de 2014, e que, naquilo que mais nos importa em relação à nossa discussão de hoje, traz lá no artigo 19 a possibilidade de nós questionarmos ao judiciário uma postagem no âmbito da internet que tenha um conteúdo falso, e a partir daí o juiz determine, considerando os elementos suscitados pela parte que se diz ofendida, o juiz determine a indisponibilização deste conteúdo falso, certo? Sob pena de quê? Sob pena de responsabilização civil. Isso é uma reparação indenizatória, certo? Então, se, por exemplo, o Facebook não retirar aquele conteúdo do ar, ele poderá ser responsabilizado pecuniariamente, certo? Em dinheiro, money, no FUNFA. Então, isso é o que nós temos em relação ao aspecto civil. Nós, aqui no escritório, a gente advoga muito para agentes políticos, certo? Prefeitos, vereadores. Então, é muito comum a gente enfrentar situações de fake news em desfavor dos nossos clientes. Então, é um procedimento super simples que a gente adota de maneira costumeira. Eu faço a petição ao juiz, o juiz verifica, poxa, essa petição é falsa, essa informação é falsa e ela está causando dano. Então, ele determina que essa informação seja retirada, seja extirpada da internet, certo? E aí o Google, o Facebook, tem que cumprir essa determinação judicial. Isso é o que nós temos em âmbito extrapenal. E aí, Gabriela, eu peço a tua compreensão, porque nessa questão a gente vai se alongar um pouquinho mais, nas demais eu prometo ser mais breve, mas é preciso esclarecer, porque tu vais perceber que eventualmente vai reverberar em todas as demais respostas, tá? Vamos lá. Afora, né, a questão civil, no que diz respeito à esfera penal, e aí é uma situação que as pessoas sempre costumam entender como sendo mais producente no sentido de resolver a situação. O que eu quero dizer com isso? Poxa, vamos entrar com ação penal, vamos responsabilizar o sujeito penalmente, ele vai sofrer uma pena privativa de liberdade, ou seja, eu tiro a liberdade do sujeito, e aí ele não vai voltar a delinquir. Isso é uma bobagem absurda, e qualquer estudo criminológico sério evidencia que o encarceramento nada mais faz do que replicar a violência e aumentar o círculo da violência. Mas esse não é especificamente o nosso tema. O que eu quero dizer é o seguinte: na esfera penal, nós temos aí, vigendo hoje no Brasil, a possibilidade de responsabilização penal pelas fake news quando elas macularem a honra da vítima.
E aí nós temos os famosos delitos de injúria, calúnia e difamação. Então, o que acontece? A internet tem sido um espaço onde essas ofensas têm sido perpetradas. Então, como não há um regramento específico em relação às ofensas em WhatsApp, em Facebook, o que se utiliza é da própria legislação do Código Penal, que a partir do artigo 138 do nosso diploma material repressivo, traz a incriminação destas condutas. Injúria, calúnia e difamação. Elas violentam, portanto, a honra do sujeito. Mas que honra é essa? E aí eu me sinto no dever de explicar para os queridos amigos e as pessoas que nos acompanham. Nós temos, em direito, a honra subdividida em honra subjetiva, que é a imagem que a pessoa faz de si mesma. Então, se alguém ofende aquilo que eu penso que é a minha imagem, e tem a ver com princípios éticos, morais, com a dignidade, com o decoro da pessoa, eu estou violentando a honra subjetiva e, portanto, estou incorrendo no crime de injúria. Então, a injúria violenta a honra subjetiva da pessoa. Se essa fake news violentar a minha honra subjetiva, eu posso ajuizar uma queixa-crime em desfavor de quem me ofendeu naquela postagem, naquela disseminação de fake news, certo? Por outro lado, eu tenho também a honra objetiva. O que é a honra objetiva, meus caros? É a imagem que eu penso que as outras pessoas têm sobre mim. Então, aí, a gente está tratando da reputação da pessoa, da reputação da vítima. Então, a diferença é que a calúnia, ela vai macular a reputação do sujeito dizendo que ele cometeu um crime, quando na verdade ele não cometeu esse crime, por isso calúnia. E a difamação, ele vai tão somente macular a honra objetiva, né, a reputação do sujeito, mas não imputando a prática de um crime, e sim de um fato que denigra essa sua imagem perante terceiros, tá certo? Então essa é a diferença. Nós temos esses três tipos penais que podem ser invocados a partir da constituição de um advogado que vai, enfim, ajuizar, oferecer essa queixa-crime. Então, para ilustrar uma situação bem concreta que aconteceu conosco aqui no escritório, nós advogamos aqui para o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal da Amazônia. Então, nós advogamos para professores. Teve um caso num campus do interior que, num grupo de WhatsApp, uma aluna propagou ofensas dizendo, enfim, coisas muito pejorativas em desfavor dessa nossa professora. Cliente. O que aconteceu? A gente confeccionou uma notificação extrajudicial e remetemos a ela dizendo, olha, fulaninha, isso aqui não é um espaço sem lei. A internet não é algo onde a gente pode fazer qualquer coisa e não vai enfrentar responsabilização. Então, se tu não te retratares perante a comunidade discente no grupo de WhatsApp, se tu não te retratares perante o diretor do campus, formalmente, e no Facebook, tu vais responder por uma ação penal. No outro dia que ela recebeu a notificação, ela parou, se retratou e as ofensas cessaram. Então teve um efeito pedagógico muito interessante. Tudo isso para dizer que essas são as medidas que a gente pode adotar e isso ocorre diuturnamente. A disseminação das fake news pela internet desafia essas soluções e hoje o que vige é efetivamente o marco civil da internet no aspecto civil e o manejo de queixa-crime no aspecto penal, certo? Mas eu também não posso deixar de falar, e aí peço licença para encerrar essa resposta, do projeto de lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados, certo? O Senado Federal já aprovou a chamada Lei da Liberdade e qualquer coisa assim. Deixa eu pegar minha colinha aqui para não cometer nenhum desvio de informação. O projeto de lei 2.630 de 2020, tá certo? Foi aprovado já no Senado Federal e tramita hoje na Câmara.
vai chamar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Então, ali a gente vai ter normas específicas que vão proteger as falsas notícias no âmbito de WhatsApp, Telegram, enfim, esses aplicativos de comunicação. Então, é provável que muito brevemente nós tenhamos uma nova matriz legal, uma nova matriz normativa que regule a questão das fake news. Certo? Então, eu espero ter respondido. Essas são as soluções jurídicas que a gente pode trazer hoje em dia no nosso país. Beleza? Beleza. E uma dúvida, essa petição ao juiz para retirada da fake news demora quanto tempo? Porque, assim, esse tempo que demorar, essa notícia fica circulando, né? Justamente. O que acontece? A gente pede aquilo que tecnicamente chama de tutela de urgência. Então, essa tutela de urgência, ela tem um processamento abreviado em relação às ações que não possuem tutela de urgência. Então, a gente vai ter que respeitar a ordem cronológica das outras tutelas que foram manejadas, mas ela vai ter uma preferência em relação a todo o restante das medidas judiciais, certo? Eu até tive um caso, não foi efetivamente em relação à propagação de fake news, mas eu tive um caso onde eu peticionei ao juiz para que ele desse direito de resposta ao meu cliente prefeito, certo? Porque uma rádio veiculou determinada informação e ele queria ir na rádio para falar no mesmo espaço, para a mesma audiência. Então, isso não demorou 24 horas, o juiz apreciou, concedeu e obrigou a rádio a que concedesse, a que propiciasse o mesmo espaço para que houvesse a apresentação do outro lado. Então, claro, depende muito da unidade jurisdicional onde vai cair esse processo, depende muito do nível de processos, né? E aí, quando eu falo em nível, é quantidade, efetivamente, que essa unidade jurisdicional tem, e do número de tutelas de urgência. Às vezes a gente tem, inclusive aqui no Pará eu sei que tem, e aí no Rio Grande do Sul certamente tem também, várias especializadas em delitos de informática, em questões cibernéticas. Então, como existe uma vara especializada, muito provavelmente essa decisão ela vai ser muito mais célere. Certo? Certo. Obrigada. Nada. Outra questão. Dentre os critérios estabelecidos por Maria Pinto, catedrática de documentação na Universidade de Granada, sobre a qualidade e a evolução dos recursos eletrônicos, eu destacaria 3 critérios fundamentais para a verificação de notícias: autoria, atualização e conteúdo, como sendo os mais latentes em caso de fake news. Tu concordas com estes critérios e acrescentaria mais algum para que as pessoas atentem na hora da leitura de uma notícia? Vamos lá. Professora Pinto, catedrática, eu concordo integralmente com a professora Pinto. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que entender e definir a autoria daquela informação, né? Se o sujeito tem credibilidade ou não, enfim, quem é o responsável por realizar a informação. A gente tem que ter a ideia de que me foge a palavra, mas é contemporânea com aquilo que a gente está vivenciando. Olha, o pessoal está questionando em relação à última lei que eu tratei. É o projeto de lei, senhores, projeto de lei, vamos lá. Está tramitando na Câmara, já foi aprovado no Senado Federal, agora foi para a Câmara. Pode ser que seja ainda esse ano sancionado, se for aprovado. Senhores, é o PL 2630 de 2020. Tá? Foi um substitutivo que foi aprovado pelo Senado e que vai buscar regulamentar questões específicas de maneira pontual em relação a situações que envolvam WhatsApp, Telegram e esse tipo de aplicativo. Beleza? Podemos prosseguir? Tá, vamos lá. A professora Pinto está coberta de razão, porque a gente tem que identificar quem é o autor da informação, não há dúvida. A gente também tem que identificar se essa informação é fidedigna, se ela é verossímil, se ela ostenta compatibilidade com a realidade. E a gente tem que saber, sobretudo, em relação ao conteúdo dessa informação. É preciso checar a informação.
Então, não parece não haver qualquer dúvida em relação a isso. Mas eu suscitaria um grave problema, e aí eu acho que estou tratando de um eixo cartesiano distinto, né? Não propriamente dos aspectos que devem ser verificados, mas uma circunstância comportamental que deve ser combatida, enfrentada, melhor dizendo, no nosso país. Que é o seguinte, e isso para mim é sintomático. O brasileiro, ele lê aquilo que lhe convém, ele busca a informação que ele quer crer, ele vai atrás da notícia que lhe satisfaz pessoalmente. Isso é um grave problema e isso acaba catapultando a disseminação das fake news. Né? Muitas das vezes, informações completamente desarrazoadas e que acabam adotando um caráter de verdade absoluta, intransponível, e que é validada pelo interlocutor, pelo receptor daquela informação. Para mim, um exemplo claro e crasso é o seguinte, digamos, o sujeito é simpático ao nosso glorioso presidente da República, certo? Então ele vê na televisão o nosso ministro da Economia dizendo: a nossa economia está uma maravilha, o dólar a 5,70, 5,80, antes era uma farra, até empregada doméstica saía para Disney. Agora não, agora as pessoas vão viajar internamente no nosso país. Maravilha! O país nunca esteve tão bem. E aí o sujeito lê, ele acompanha essa informação, ele diz, não, realmente o país nunca esteve tão bem. O dólar ostentar uma suba meteórica é espetacular, é excelente. Isso é um desarranjo mental, é uma brainstorming absurda. E a pessoa ela quer tanto que aquilo seja verdade, que ela quer tanto que o governo seja efetivamente mítico, que ela vai dizer, poxa, é verdade. Quando é evidente e lógico que a subida do dólar nos traz gravames muito claros. E eu não sou economista, longe disso, e até hoje a nossa conversa foge um pouco da minha seara de estudo. Mas é lógico e evidente, porque a gente é um país que importa muita coisa. E essa importação é dolarizada. E a partir do momento em que a gente vai acessar esse produto, a gente vai pagar o valor mais caro. Então é evidente. Mas esse é um quarto aspecto que eu colocaria. A vontade do brasileiro, do interlocutor, do receptor da mensagem, querer ler aquilo que lhe convém, em detrimento de ir atrás, de perquirir a veracidade daquela informação, de buscar a efetiva realidade daquilo que ele está consumindo e prontamente validar aquela informação que é aberrante, que é desarrazoada. Né? Então, acho que isso é um ponto que deve ser muito bem trabalhado na nossa sociedade. Fazer com que todos tenham esse filtro próprio, né? Essa vontade de deixar de buscar aquilo que lhe convenha e sim de ser uma pessoa realmente esclarecida e de pautar a sua conduta na retidão moral, no conhecimento a respeito das circunstâncias concretas da vida, não é? Então essa seria a minha resposta. Certo. Outra questão. O Ministério da Saúde, para combater as fake news sobre saúde, Covid-19, disponibilizou um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. Então, o cidadão pode enviar mensagens duvidosas para este WhatsApp. Essas mensagens serão aptas oficialmente se são verdade ou mentira. O site onde constam as informações é www.saude.gov.br/fake news. Bem interessante o site, eu peço que vocês visitem
tem ali várias informações que eles receberam da população brasileira e eles colocam um selo de verdade ou fake news. Bernardo, tu consideras que outras áreas, outros ministérios poderiam também tomar essa iniciativa de trazer mais transparência e confiança para a população? Não há dúvida, uma louvável iniciativa. Quanto mais nós tivermos um Estado aparelhado no sentido de coibir a propagação das notícias falsas, né, fazendo essa checagem com muito zelo, com muita presteza, né, verificando efetivamente se aquilo reproduz a realidade ou não, a gente vai estar mais próximo de atingir uma sociedade livre desse mal odierno, né, dessa velhacaria, dessa maledicente propagação de notícias falsas. Então, acho até que não somente o Estado e os órgãos públicos, também, se cada um de nós fizer a sua parte, no sentido de buscar saber a veracidade das informações antes de sair disseminando, a gente vai estar caminhando no prumo de uma sociedade livre das notícias falsas, né? Então, não há dúvida que é uma iniciativa louvável e que merece o nosso aplauso, né? E que poderia ser muito bem encampada por outros órgãos e também pelos sujeitos que compõem a nossa sociedade, né? Uhum. Um outro site de verificação também de notícias falsas, que eu sempre procuro pesquisar, é o Lupa. Uhum. O Lupa também, eles, inclusive no curso, no módulo 11, eu coloquei um texto sobre essa agência de checagem de notícias. Eles fazem a checagem das notícias e eles possuem os critérios e colocam ali se é verdade, meia verdade, se necessita de mais verificações, muito interessante. Bacana. Nós tivemos agora, durante a pandemia, um caso em Belo Horizonte de uma mulher que divulgou um vídeo fake com um caixão cheio de pedras. A Polícia Civil afirmou que ela pode pegar até 9 anos de prisão e ainda pagar multa pelos crimes de calúnia e difamação contra a autoridade pública e pela contravenção penal por provocar tumulto ou pânico. Neste caso, ela gravou o vídeo e compartilhou. Ela mesma gravou e compartilhou esse vídeo. Mas e no caso de pessoas que somente compartilham notícias falsas? Elas também podem sofrer algum tipo de penalidade, porque muitas vezes as pessoas compartilham sem saber se aquilo é falso ou não. Elas acham que é verdade e apenas compartilham. Elas podem sofrer alguma penalidade? Vamos lá. Eu preciso primeiro fazer uma breve introdução a esse respeito. Aí, essa situação dessa senhora lá de Minas, ela desafia um importante eixo de estudo nas ciências penais, que é o seguinte: essa senhora, tudo bem, a conduta dela é altamente reprovável, mas ela já foi julgada, condenada e triturada pela mídia sem fazer jus ao Estado Democrático de Direito, ao manejo de uma defesa condigna e consentânea com esses aspectos que a Constituição Federal assegura. Então, é aquilo que o pessoal hoje tem chamado da cultura do cancelamento, né? Então, isso também é muito perigoso. É evidente que a gente tem que responsabilizar as pessoas que cometem esse tipo de notícia falsa, mas me parece que a busca de uma sanção criminal, uma reclusão de 9 anos, né, como tu disseste, desborda de qualquer caráter de razoabilidade, né? Eu sou partidário daquilo que na Europa se chama de direito contraordenacional. Então, o sujeito incorreu numa conduta como essa, ele vai pagar uma coima, que é como se fosse uma multa, e não vai mais realizar esse tipo de conduta, porque mexeu no bolso, ela vai pensar 2 vezes, né? Não é colocando essa pessoa sob reclusão num sistema
que reproduz a criminalidade e impulsiona a criminalidade que a gente vai resolver. Então, eu sou muito reticente com esse populismo midiático, né? Então, me parece que essa solução dada pelo delegado de polícia de responsabilizar lá por denunciação caluniosa não seria o melhor caminho, mas tá certo. Vamos lá. Aqui, Gabriela, a gente vai responder da mesma forma que eu verticalizei na primeira questão. Se aquela replicação da informação ofendeu alguém, por exemplo, poxa, a Gabriela compartilhou uma fake news que me atinge. Ela só compartilhou, mas eu vi que foi a Gabriela. Então eu vou intentar uma queixa-crime contra a Gabriela. Percebes? Então eu vou ter as mesmas soluções. Ou eu vou me utilizar do marco civil da internet e pleitear liminarmente que seja indisponibilizada aquela postagem, ou eu vou entrar com uma queixa-crime contra a pessoa que compartilhou. Então, caso a caso, a gente tem que ponderar. Uhum. Beleza? Tá. Agora... Não, sim. Agora, sobre os robôs. No Facebook existem muitas contas gerenciadas por robôs, né? E a gente sabe disso. Estas contas não têm movimentação ou interação entre pessoas, não possuem postagens de cunho pessoal. Muitas vezes a foto é uma imagem, uma figura, um animal, e estas contas são utilizadas para disseminar fake news e estão a serviço majoritariamente de grupos políticos. Juridicamente, há algo que se possa fazer para que a gente possa derrubar essas contas? A resposta é a mesma. A gente vai pleitear com lastro no Marco Civil da Internet a indisponibilização dessa postagem. Só que existem aparatos investigatórios que as instâncias formais de controle social vão poder operar. É o caso dos inquéritos, tanto das fake news, quanto o inquérito dos atos de financiamento, melhor dizendo, do financiamento dos atos antidemocráticos. Então, por exemplo, nesses dois inquéritos, nós temos a Polícia Federal, a partir de determinações do Alexandre de Moraes, identificando quem são os responsáveis por coordenar estes robôs. Então, sem dúvida nenhuma, e o Brasil tem realmente uma Polícia Federal de elevado gabarito e que possui uma técnica de investigação bastante apurada e consegue identificar quem efetivamente está sendo responsável por estes robôs no manejo da replicação das notícias falsas. Então, a gente pode, sim, tomar medidas jurídicas, só que, nesse caso, a iniciativa é do Ministério Público Federal, né, no caso dos inquéritos, é ele quem vai denunciar, certo? E a pessoa que se sentir violada individualmente, ela pode também, como já dito, manejar essa ação penal privada, certo? Então, a solução jurídica é essa, basicamente. Uhum. Certo, então, Bernardo. Eu gostaria de agradecer, então, a tua disponibilidade em participar da nossa live. Agradecer novamente a professora Erli pela excelente coordenação e condução do curso e ao nosso incansável e eficientíssimo Ismael. Quero pedir para quem puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. E se duvidar da notícia recebida, não compartilhe. Ou, antes de compartilhar, verifique no site do governo, ou então em sites de agências de checagem, como a Lupa. Nós temos também o ifarsas, boatos.com. Eu não sei se tu conhece mais algum, Bernardo. Olha, te confesso que vou dever. Eu só conheço esses mesmo. Ou então, vai no Google e coloca a notícia lá e coloca fake news para verificar se na verdade algumas das mídias, dos grandes jornais, publicaram ou não, né? Porque
As grandes mídias normalmente checam antes de publicar notícias duvidosas. Sabe que agora me ocorreu uma lembrança. Não sei se eu posso falar nome de rádio, se eu estava falando propaganda ou não. Pode. Por exemplo, assim, aqui no Pará a gente ouve muito a Rádio Mix, que eu acho bem parecida com a nossa Rádio Atlântida aí do Rio Grande, tá? E eles têm veiculado uma campanha no sentido dos malefícios que as fake news têm ocasionado e dizendo, olha, confie na mídia tradicional, ouça rádio, veja jornal e a partir daí forme as suas convicções. Então achei bem interessante e é uma circunstância que realmente as fake news estão revigorando as mídias tradicionais, não é? A gente passa a ter um cuidado, uma cautela maior em relação ao conteúdo que é disseminado na internet e às vezes se fia muito mais naquilo que está sendo veiculado no rádio, no jornal tradicional, enfim, né? Sim. Tem aqui uma última pergunta, Bernardo. Vamos lá. Essa pandemia de fake news também é mundial, né? Existe algum exemplo de país ou países na linha de frente desse combate que possa servir de exemplo para que a gente siga para combatê-las? Olha, é uma ótima pergunta. Eu posso te dizer da minha experiência enquanto residente por 3 anos em Portugal. Portugal soube, de maneira muito eficiente, no que diz respeito à pandemia, bem verdade, combater a propagação das fake news e fazer com que a população obedecesse às recomendações da Organização Mundial da Saúde, ficasse em casa, se utilizasse de máscaras. E é um fenômeno muito engraçado, porque a maioria das fake news que circulam aqui, elas vão também reverberar lá em Portugal. As pessoas têm uma troca muito grande, né? A gente sabe que a língua é um facilitador e que, enfim, da mesma forma que eu acompanho os portugueses, eles nos acompanham. Então, lá, houve efetivamente um controle eficiente no que diz respeito à propagação das fake news e, principalmente, e que mais nos importa, da frenagem da contaminação. Então, lá eles tiveram... É bem verdade que hoje a gente está tendo um novo surto na capital Lisboa, no interior está super controlado, mas Lisboa está tendo um segundo ciclo, digamos assim. Mas eles respeitaram muito e tiveram um comportamento completamente diferente em relação ao nosso, né? Mas, assim, eu te confesso que eu não sei se existe propriamente uma normativa em relação às fake news no âmbito da União Europeia, né? O que eu sei te dizer é a experiência concreta, a experiência prática. E lá em Portugal foi respeitado e eles conseguiram superar com muito mais competência a contaminação da virulência do que nós. Isso é uma dúvida, é um fato concreto. É um fato. Sim. Não, realmente. E agora as notícias, pela língua facilitar e também por todo esse intercâmbio de brasileiros morando em Portugal, tem ministros que têm casa em Portugal também, então todas as notícias do Brasil, Portugal está atualizado em tudo, né? Com certeza. Tanto as boas inclusive quanto no as jornal de lá, no dia a dia, passam muitas notícias brasileiras, né? E eu digo mais, eles são horrorizados. Eu tenho muitos amigos portugueses, né? Inclusive amigos de uma idade mais adiantada que a minha, digamos assim, para ser cordial, que ficam estarrecidos com a realidade, a condução que o nosso país está tendo no combate às fake news e principalmente à pandemia. Então, eles ficam horrorizados, completamente chocados. Então tá, Bernardo, te agradeço mais uma vez e vamos aguardar a aprovação desse PL, né? Justo. A gente poderia marcar lei, né?
a gente poderia marcar uma outra live só para discutir esse PL, porque ele tem muitas controvérsias e ele também quer criminalizar condutas, que é uma coisa que eu sou contra, mas isso seria assunto para um próximo encontro. Assim, então, para o próximo curso. Olha aí, estou sempre à disposição. Então, me permita fazer o meu agradecimento. Eu, como disse, sou um entusiasta da UERGS, acho que ela cumpre um papel social e educacional absolutamente impactante no âmbito da comunidade gaúcha, o propósito de interiorização do conhecimento, e agora, por intermédio deste curso, em parceria com o governo do estado, esse desiderato acaba sendo muito mais fortalecido. Então, eu parabenizo a iniciativa, mais uma vez, ao governo do estado, à UERGS, que está realmente propiciando uma capacitação em nível de excelência, que é o que a gente sempre espera de uma universidade pública que vislumbre e que ostente a busca pelo conhecimento esse em nível de excelência. Então, parabéns, muito obrigado pelo convite. Eu tenho, como disse, um carinho especial por esta instituição, né? Me sinto muito em casa e, apesar de estar literalmente na minha casa, mas adentrando no aconchego dos lares de quem nos acompanha pelo canal da UERGS. Então, é uma alegria imensa. Eu tenho certeza absoluta, eu posso até ter dito alguma bobagem, mas a minha mãe está absolutamente orgulhosa, e isso é algo que enche o meu coração de alegria também. Agradecer à professora Erli, né, pela possibilidade de fala, agradecer a ti, Gabriela, mais uma vez, pelo cordial, cortês, gentil trato, pela disponibilidade e parceria, e por relevar os meus compromissos de agenda, porque realmente a minha vida aqui é um pouco alucinante, né? A gente vive na estrada, em correria, para resolver questões do dia a dia, né? Então, foste muito cortês e, mais uma vez, eu agradeço. E também ao povo que nos assiste, né? É uma alegria muito grande quando a gente fala, a gente quer ser ouvido, e eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão para nos incentivar e para cada vez mais buscar a informação correta, né? Então é isso que a gente procurou trazer, e fica a minha gratidão e o meu carinho e o meu abraço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Obrigada, Bernardo. Então, fica o convite para uma próxima live. No próximo curso, nós nos encontraremos novamente. Muito obrigado. Obrigada a todos e todas que nos assistiram. Espero que vocês tenham gostado da live, aprendido, e espero que tenham também anotado algumas dicas. Tá bom? Tchau, então. Obrigada. Beijo.